A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos uma rica lição que está na nossa revista no primeiro trimestre, com o título de Para que creais que Jesus é o Filho de Deus, que consta da revista do livro, escrito pelo nosso honrado pastor Silas Queiroz, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João. Gostaria de estar pedindo para vocês inscrevam no canal, curta o vídeo, comente o vídeo, compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Texto principal da nossa lição. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Um resumo da nossa lição é que não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Os objetivos de cada tópico é de mostrar a incredulidade de Tomé, explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias e saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter vida eterna. Leitura bíblica em classe consta de João capítulo 20, versículos de 26 a 31. Então vamos para a nossa leitura bíblica. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aleluias. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E disseram-lhe: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres, que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Uma pequena intrusão que hoje faremos a conclusão de nosso tema baseado no Evangelho de João, enfocando a sua importância para a desconstrução das heresia e a solidificação da fé no Filho de Deus. Primeiro tópico, a incredulidade de Tomé. A exigência de evidências. O texto de João, que nos apresenta o propósito de seu evangelho, começa com a narrativa da aparição
de Jesus aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Este queria provas cabais da ressurreição do Mestre, rejeitando o testemunho daqueles que já haviam estado com ele. João capítulo 20, versículo 25. Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, o único que pode nos converter do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos de 8 a 10. Já, meus queridos irmãos, no subtópico 2, destaca aqui que a rejeição do testemunho. A reação de Tomé foi muito incisiva, rejeitando o testemunho dado pelos demais discípulos que, jubilosos, lhes anunciaram terem visto o Senhor. Aqui, além de considerar insuficiente o testemunho de seus irmãos, a expressão de Tomé demonstra verdadeira resistência à narrativa que lhe foi apresentada, pois considerava ser necessário não apenas ver Jesus, mas examinar em detalhes o seu corpo. João capítulo 20, versículo 25. Imagine se, para crer na ressurreição, fosse necessário todo esse processo. A dureza do coração humano somente pode ser rompida pela ação poderosa do Espírito Santo. Apesar da exigência de Tomé ter sido incomum em relação aos demais discípulos, fato é que nenhum deles creu na ressurreição antes de ter visto Jesus. Mesmo vendo, alguns duvidaram. Somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, abriu-lhes as Escrituras, pode romper o véu da incredulidade, fazendo com que os discípulos crescem na ressurreição. Isso fez ele falando aos que iam para Emaús, Lucas 24, de 27 a 32, e aos 11, quando lhes apareceu, Lucas 24, de 44 ao versículo 48. Já no terceiro subtópico da nossa revista, no poder do Espírito. Como vimos, nenhuma narrativa de encontro com Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração daqueles que ouviram, pois todos apresentaram a exigência de vê-lo, como ocorreu com os próprios discípulos que andaram todo o tempo com o Mestre. O entendimento de todos estava obscurecido e não poderia ser aberto à fé sem a operação de uma revelação sobrenatural. Como subira para o Pai, e a mensagem da ressurreição precisaria ser pregada pelos discípulos. Jesus os advertiu para que ficassem em Jerusalém, até que do alto obedecessem, recebessem poder para testemunhar. Lucas 24, 49. Como os discípulos não criam neles mesmos, ou seja, no testemunho de uns para os outros, quem mais creria se testemunhassem sem o poder do Espírito Santo? É por isso que Jesus lhes ordenou que ficassem em Jerusalém, para receberem a virtude celestial que lhes capacitaria a testemunhar, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Já no segundo tópico, falaremos sobre a incredulidade e heresias. No subtópico 1,
Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias, no afã de negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada. Já nas primeiras décadas da igreja primitiva surgiram diversas heresias que visavam perturbar a fé cristã. Os apóstolos se puseram a refutar esses falsos ensinos, ao lermos principalmente nos escritos de Paulo e de João, 1 Timóteo 4, de 1 a 5 e 1 João 4, de 1 a 13. Aqui, meus queridos irmãos, nos dias do apostolado de João em Éfeso, entre 3 e 4 décadas após o sinótico, surgiu a necessidade de combater um movimento herético, atualmente pernicioso, que começava a florescer e que iria causar muitos males à fé cristã, especialmente até o quarto século, o gnosticismo. Já no subtópico 2, o que é gnosticismo? Os gnósticos interpretavam as escrituras sob forte influência da filosofia. Além de distorcer a palavra, mais tarde produziram diversos escritos apócrifos, preparados para fundamentar suas crenças. Aqui, meus queridos, deixa eu ver aqui, no subtópico 2, o gnosticismo caracterizava-se como um movimento filosófico religioso e religioso de índole sincretista. Pegava a existência de um dualismo situando o bem e o mal com duas forças divinas em constantes oposições. O espírito seria perfeitamente bom, enquanto a matéria terminantemente má, criada por um Deus imperfeito. A salvação seria a libertação das amarras da matéria do corpo através do gnosis, um conhecimento especial elevado. Por isso, o gnosticismo era uma série de culto de mistérios. Para os gnósticos, esse Deus mau que criou a matéria seria o Deus do Antigo Testamento, que não seria o Deus Supremo, mas apenas uma emanação imperfeita dele. Quanto a Jesus, seria outra emanação divina, o iluminador, enviado ao mundo, não em carne, mas em espírito, para trazer o conhecimento especial que seria necessário para a pretendida libertação do mundo material e suas imperfeições. 3. No Filho de Deus. Fé no Filho de Deus. Temos que ter fé, bastante fé mesmo, né, irmãos? Aqui, já em Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. O Jesus que haviam visto e tocado era o Verbo, que estava com Deus no princípio, relatado por Moisés em Gênesis 1:1. Mas que isso, naquele princípio, ele já era Deus, pré-existente, eterno e criador de todas as coisas. Por isso, João enfatiza que seus escritos tinham como finalidade levar seus leitores a crer em Jesus, o Mestre da Galileia. É o Cristo, o Filho de Deus.
no subtópico 2, crer para ter vida eterna. A fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que Ele é o Filho de Deus, que se encarnou para redimir a humanidade perdida. Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 25. Não podemos nos contentar com qualquer revelação de Jesus que seja inferior a esta verdade plena. Precisamos compreender sua missão salvífica e não confundi-la com qualquer outra expressão religiosa. No panteão do presente século, muitos pretendem situar Jesus apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. Crendo no Jesus das Escrituras, temos vida em seu nome e vida para sempre. Glória a Deus. 3. Extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu em Jesus os sinais do Deus eterno e assim nos registrou para nós. Em João, o Jesus nascido de mulher é o Verbo eterno. O Pai enviaria ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar a graça salvadora. Uma pequena conclusão é que, ao encerrarmos esse trimestre, tributemos nossa gratidão a Deus pelo Espírito Santo, dirigiu todo o processo de registro das verdades por eles reveladas, necessárias para a nossa eterna salvação. Tributemos graças também por ele ter dirigido os pais da igreja para refutarem os escritos apócrifos e reunir no cânon sagrados os livros verdadeiramente inspirados, como o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. Revisando o conteúdo. Como inicia o texto de João, que nos apresenta o propósito do seu Evangelho? O que pode romper a dureza do coração humano? Qual foi a advertência de Jesus antes de subir aos céus? Segunda lição: o que a incredulidade faz? O que é gnosticismo? Até a próxima aula. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Deus é contigo. Inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe o nosso vídeo.